Dando sequência à nossa aula número 4, nesse segundo bloco, nós estamos falando das frases de transição que o Evangelho de Mateus traz de maneira muito organizada, né? No finalzinho do primeiro bloco, nós vimos que ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7 ainda, no versículo 28, vem as palavras quando Jesus acabou de proferir estas palavras. O segundo bloco de narrativa é o capítulo todo 10. No capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos. O terceiro bloco de narrativas é o capítulo 13, portanto, só de parábolas. Ainda no 13, no versículo 53, Mateus registra tendo Jesus proferido estas parábolas. O capítulo 18 é um capítulo dedicado à igreja, e no capítulo 19, verso 1, ele vai terminar com a frase de transição, este bloco, onde ele diz: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras. O último bloco de narrativa é o capítulo 23, 24 e 25, portanto, no 26, verso 1, ele vai terminar com a frase de transição, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos. Você percebe, então, que é um texto estruturado, que é um texto bastante organizado. Nós vamos trabalhar agora com as ênfases teológicas de Mateus. Mateus escreveu para judeus e ele tem um propósito teológico por trás da sua escrita, né? Então, eu já li para vocês o capítulo 1, verso 1, que já começa Mateus com a sua ênfase teológica, quando ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, como João Pedro, como Marcos Paulo. Cristo é o título messiânico, Christos, isto é o Messias, o ungido. Cristo, filho de Davi, porque o Messias viria da descendência de Davi, e filho de Abraão, porque Abraão traz à tona aqui o aspecto da aliança de Deus com seu povo. Então o Messias pertence à aliança, é filho de Davi, portanto ele vai ser rei, e ele é o Messias, o Jesus Cristo. Além disso, Mateus traz diversos textos, por exemplo, em Mateus 1, que não vamos ler por questão de tempo, Mateus 1, 21 a 23, é o nascimento de Jesus. Mateus vai dizer que aquele nascimento é para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías 7, 14. Em Mateus 2, 5 e 6, Mateus diz que até o lugar do nascimento de Jesus, Belém, portanto, é cumprimento da profecia de Miqueias 5, 2. Mateus 2, 14 e 15, isto é, a fuga de Jesus, menino, bebê, para o Egito, é cumprimento de Osés 11, 1. Lembra que Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo. Essa matança de inocentes, do capítulo 2, do versículo 16 a 18, para Mateus é cumprimento de Jeremias 31, 15. A infância de Jesus em Nazaré, Mateus diz que é profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Ele não cita nenhum específico, ele cita no plural, profetas. Em Mateus 13, 34 a 35, Mateus vai dizer que esse método de Jesus usar parábolas, ensinar através de parábolas, na verdade, vem de Salmo 78, verso 2, que também é um cumprimento. As 30 moedas de prata que Judas vendeu, Jesus ganhou essas moedas de prata para Mateus, é cumprimento de Jeremias 19 e Zacarias capítulo 11. Em Mateus 27 ainda, verso 35, até o sorteio das vestes de Jesus, também para Mateus é cumprimento de profecia, desta vez Salmo 22, 18. Então você percebe que essa ênfase teológica de Mateus é fortíssima para provar, demonstrar para os seus leitores
que esse judeu do primeiro século, ele é o rei messiânico, ele é o Messias, ele é o rei, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Esta é a primeira ênfase, eu diria a principal ênfase teológica de Mateus. Uma segunda ênfase teológica de Mateus é esse paralelo entre o particularismo e a universalidade. O que é isso? Particularismo é que Mateus escreve de uma maneira, parece que Jesus está dando ênfase apenas para judeus. Por exemplo, no capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus está orientando os discípulos a irem somente para pessoas judias, para os da casa de Israel. Ao mesmo tempo, Mateus acrescenta na genealogia de Jesus, no capítulo 1, portanto, no versículo 5, duas mulheres estrangeiras, Raabe e Ruth. Ao mesmo tempo que Mateus registra no capítulo 15, no verso 24, aquele diálogo de Jesus com a mulher Ciro-fenícia, dizendo a ela que ele não pode dar primeiramente aos cachorrinhos o pão, mas que ele veio apenas para os da casa de Israel, e no final acabou abençoando aquela mulher. Mateus registra no capítulo 8, no verso 11, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam na mesa no reino de Deus. Ao mesmo tempo que Mateus registra Jesus cumprindo a lei, no capítulo 5, Mateus registra uma parábola no capítulo 22 de um rei representando Deus, que tinha seus convidados, os judeus, mas eles não foram para as bodas, para o jantar, para a festa. Ele saiu convidando todas as pessoas que encontrassem, isto é, os gentios, né? No capítulo 24, verso 14, diz que o evangelho será pregado a todas as nações, mostrando a universalidade do Messias, do evangelho. Ao ponto de terminar com o capítulo 28, com o texto conhecido, a grande comissão, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, Mateus traz essa tensão, por assim dizer, entre um foco específico para os judeus, ao mesmo tempo que traz um foco do Messias também para pessoas que não eram judias, eram os gentios, eu e você. Uma terceira ênfase teológica de Mateus é o ensino sobre a igreja. Está registrado em Mateus 16, 18 e também Mateus 18, 15 a 17. Vale lembrar ou ressaltar que Mateus é o único evangelho que traz o termo igreja. No capítulo 16, o diálogo de Jesus com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eclesia, no texto grego, portanto, traz. No 18, Mateus vai trazer a maneira como a igreja deve se organizar em termos de perdão das pessoas que sofrem, né? Mateus 18, para não deixar de ler, Mateus 18, 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. O verso 17, portanto, no final, ele diz: se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E também, se recusar a ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Portanto, Mateus traz uma ênfase grande à igreja, organizada, cristãos reunidos, a ponto até de definir perdão e aqueles que não estão demonstrando atitudes cristãs. E ele termina com a ênfase última, e é claro, a ênfase escatológica, isto é, a ênfase nas últimas coisas, na vida de Jesus, capítulo 24,
e 25 de Mateus. Um sermão profético, no capítulo 24, e no 25, as parábolas destas últimas coisas. Parábola das 10 virgens, dos talentos, são parábolas que mostram, ilustram, ensinam como deve ser a vinda de Jesus, como a igreja deve se portar diante dessa temática e dessa volta iminente, né, próxima de Jesus. Bom, aqui nós ficamos com este ensino de Mateus. Espero que tenha sido proveitoso. Neste segundo bloco, essa aula, nós tivemos que dividir, né? Dividir em 2 momentos. Estamos na aula 4, ficamos meia hora parte da aula, e aí essa parte final de Mateus, portanto, ninguém deve se confundir. Nós estamos na aula 4 ainda, né? Encerrando essa aula 4, falando de Mateus, o evangelho estruturado, organizado, fácil de ler, fácil de perceber a estrutura, fácil de decorar a sequência. Eu, como já disse, gosto muito de Mateus por essa maneira organizada dele de nos transmitir a vida, os ensinos de Jesus, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. Que Deus abençoe. Na próxima aula nós trataremos de maneira específica do Evangelho de Marcos, o primeiro em termos cronológicos a ser escrito, mas no canônico está em segunda posição. Eu já disse que nós não vamos tratar do tempo, né, de escrita, da data de escrita, mas obedecer o cânon como está na sua Bíblia, na minha Bíblia, na Bíblia, né, dos cristãos, Mateus primeiro, depois Evangelho curto, reduzido, mas importantíssimo, de Marcos. Nós fechamos aqui a nossa 4ª aula. Em Marcos vamos para a nossa 5ª aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe. Até lá.